Muito bom dia a todos. Nota-se que a sala está um pouco vazia. Bom dia. Eu sei que vocês devem estar um pouco tristes porque hoje é o último dia e tal. Eu gostava tanto de ficar aqui um mês, mas não dá, não é? Tudo o que é bom acaba depressa, como se costuma dizer. Mas, por acabar depressa, não quer dizer que acabe mal. Portanto, nós vamos acabar bem. Vamos começar o último dia com um belo hino. O hino é o número 551, Muito Além do Sol. Podem-se colocar de pé e vamos cantar com energia. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar. Muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar. Muito além do sol. Vim de vós cansados neste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada feita não por homens. Quero oferecer-vos na eternal Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar. Muito além do sol. Amém. Bom dia a todos. Vocês dormiram bem? Não? Ótimo. Olha, infelizmente eu vou ter que resumir a palestra de hoje. Eu tive que cortar alguns slides, porque assim que eu terminar eu tenho que ir para o aeroporto. Mas antes de começarmos essa última apresentação, eu gostaria de convidá-los, como vocês estão, de curvarmos as nossas frontes e fazermos uma pequena oração. Ó grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti seja toda a honra e toda a glória, porque esses jovens decidiram ficar ao Teu lado. Enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo estão nas festas, estão bêbadas, ou se metendo com imoralidades, drogas, esses jovens decidiram fazer a diferença. Muito obrigado por tudo, estejas conosco agora e que o Senhor nos ilumine e nos dê sabedoria para entender a Tua palavra. No nome poderoso de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Quando eu me tornei adventista do sétimo dia, quando eu conhecia Cristo, algumas partes da Bíblia me deixavam extremamente
digamos, preocupados. Então, o subtítulo dessa apresentação é aquilo que para mim era loucura e vergonha, hoje eu vejo como sabedoria e motivo de orgulho. Algumas partes da Bíblia me deixavam profundamente envergonhado. Algumas partes da Bíblia me deixavam preocupados, porque eram coisas que para mim não faziam sentido algum e eu tinha vergonha desses textos. Tinha medo desses textos, eu achava que aquilo era ridículo. Um exemplo é o caso de Jonas sendo engolido pelo grande peixe. Vocês lembram da história que eu contei ontem do garotinho que disse para o professor, que perguntaria nos céus isso a Jonas. E essa história eu não conseguia acreditar. Já era cristão, batizado, mas eu não conseguia acreditar nessa história de que um peixe gigante havia engolido um homem e jogado lá na praia em Nínive. E um dia eu comentei com um amigo sobre isso, sobre o meu problema. Um irmão da igreja, eu disse, o nome dele era Dorian, eu disse, Dorian, eu tenho um problema, eu não consigo acreditar, por exemplo, na história de Jonas sendo engolido por um peixe gigante. É uma história tão ridícula para mim, que sempre que eu converso com alguma pessoa sobre a Bíblia e essa pessoa menciona essa história, eu tenho que me calar, porque eu não consigo acreditar. E o Dorian disse para mim, Rivelino, eu não tenho como te explicar cientificamente, eu não tenho como provar cientificamente que a história de Jonas é possível e é verdadeira, mas eu te digo algo, eu acredito tanto na Bíblia, Rivelino, que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ainda acreditava. Aquela resposta dele me deu uma certa raiva no momento, mas depois eu vi que ele tinha razão. Com o tempo nós passamos a confiar no relato bíblico de tal maneira que as dúvidas desaparecem, principalmente quando você conhece o Jesus Cristo. E um dos problemas mais graves, na minha opinião, na Bíblia, que era para mim um motivo de vergonha e era loucura para mim, e que hoje é uma das partes mais impressionantes na Bíblia para mim, principalmente como cientista, é sobre a questão da longevidade. Quantos aqui, sejam sinceros, quantos de vocês, e essa pergunta vai também para aqueles que estão assistindo pela internet, quantos de vocês duvidaram ou não acreditaram que o homem poderia viver 900 anos, como a Bíblia relata? Eu quero ver as mãos de quantos de vocês tiveram dúvidas sobre isso. Porque quando eu li esse texto de que Noé viveu 900 e tantos anos, Adão viveu 900 anos, Matusalém 900 e tantos anos, eu dizia, olha, não pode. É uma mentira. Não tem condições. Eu achava isso realmente, isso era um problema seríssimo para a minha própria confiança nas Escrituras. Eu lembro que uma vez eu comentei com a minha avó, que lia a Bíblia todos os dias, e eu disse para ela, vovó, eu não consigo acreditar nessa história de um homem viver 900 anos. E a minha avó tomou a atitude que muitos cristãos tomam hoje, de tentar adaptar a história bíblica para a nossa realidade. Ela disse, Rivelino, naquela época o ano era mais curto. O ano tinha 6 meses. Mesmo assim seriam 450 anos. Mas eu queria falar sobre esse relato bíblico para vocês. Algo que aparentemente é absurdo. As duas tabelas principais da Bíblia sobre a idade dos patriarcas se encontram no capítulo 5 de Gênesis e no capítulo 11. E eu quero, com vocês, analisar essas duas tabelas. E eu quero mostrar algo para vocês que, para mim, foi algo excepcional. Ambas as tabelas trazem dados extremamente importantes. Eu não vou entrar nos detalhes do significado dos nomes, porque eles também têm uma mensagem, mas eu vou entrar em 2 aspectos aqui. Uma tabela está descrita antes do dilúvio, a segunda tabela depois do dilúvio. Ambas as tabelas trazem os nomes dos patriarcas, a idade em quando eles começaram a ter filhos,
ou a idade do seu primeiro filho, digamos assim, e a idade com a qual morreram, que seria longevidade. Se vocês olharem aqui, nós sabemos que Adão, na verdade, não teve o primeiro filho dele com 130 anos, foi um pouco antes, mas nós não sabemos a idade que ele teve Caim. Sabemos a idade que ele teve Sete, que foi considerado a partir daquele momento o seu filho, já que ambos os primeiros filhos estavam mortos. Adão viveu 930 anos. Sete, 912 anos. Enos, 905. Cainã, 910. Malael, 895. Jared, 962. Enoque, 365 anos? Enoque só viveu 365 anos? Um jovem. Morreu tão jovem. Não, ele não morreu. Matusalém, 969 anos. O pai de Matusalém, ou o filho de Matusalém, Lameque, 777 anos. E Noé, 950 anos. Essa tabela tem algo impressionante, que são essas idades que nós simplesmente não acreditamos. Depois do dilúvio, esses números começam a mudar bruscamente. Sem era o filho de quem? De Noé. Sem já viveu quantos anos? Vocês estão entendendo? Sem já viveu somente 600 anos. Só. E você começa a perceber o que aqui? 438, 438, 464, 200, 100, 200, 100 e pouco, 100 e pouco. 100... O que está acontecendo com a idade dessas pessoas? Está caindo bruscamente. Né? Então eu quero mostrar esse gráfico para vocês. E eu vou começar a entrar nos detalhes científicos e numa descoberta que eu fiz. Algumas pessoas dessa sala já viram essa apresentação, mas eu quero que vocês prestem atenção para aprender sobre isso. Olha, essas duas tabelas, que eu tenho absoluta certeza que a maioria de vocês, ao ler essas tabelas, simplesmente não aguentavam ler. Adão teve filho 7, Enos, Cainã. Ninguém aguenta ler isso, né? A genealogia. É muito chato. Ou, como diz aqui, é uma seca. Mas, se Deus permitiu que esses números estivessem ali, se esses nomes estivessem ali, é porque há algo importante. Porque Deus não deixaria algo simplesmente ao acaso. Há uma lição muito grande nisso e eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês olhem esse gráfico. Esse gráfico, infelizmente, são poucas coisas em inglês. Esse gráfico mostra a longevidade, os anos em que as pessoas viveram, versus aqui as gerações que se passaram. Então nós temos a primeira geração, Adão, vivendo seus 930 anos. E vocês estão vendo que há uma certa média ali. Nós temos Enoque, era um adolescente quando se foi. Lameque, esses dois personagens, essas duas pessoas, estão aparentemente, o que nós chamamos em ciências, fora da curva. Os dados estão lá em cima, mas esses dois têm valores fora do normal. Enoque, nós sabemos, foi levado para os céus, e Lameque morreu em uma situação muito estranha. Não era normal, nas pessoas vivendo naquela época em torno de 900 anos, Lameque viveu 777 anos. E eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. Havia uma média de idade de 929 anos. Porém, logo após Noé, a idade das pessoas começou a cair bruscamente. É o que nós chamamos de decaimento exponencial. Há um determinado momento da história da humanidade que, a partir daquele momento, as pessoas começam a viver menos. E nós temos isso nessa curva que demonstra uma queda que nós chamamos de exponencial. Em biologia, isso é algo comum. Algo ocorreu, uma contaminação, uma infecção, algo ocorreu em que as populações seguintes começam a sofrer algo. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Existe uma equação matemática para isso. Mas os seres humanos começam a descer com a sua longevidade
para o que nós chamamos de um limite aqui, que a Bíblia descreve no livro dos Salmos, no capítulo 90, verso 10, que diz: e o homem vive 70, 80 anos e é só canseira. Quem foi que escreveu esse salmo? Não foi Davi. Moisés. Quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Moisés vive 120 anos, mas já faz uma previsão de que as pessoas iriam viver em torno de 70, 80 anos, que é a média que nós temos até hoje. A questão da longevidade é algo tão interessante. E aparentemente, nos nossos olhos hoje, porque nós não estamos observando nenhuma pessoa vivendo 900 anos hoje, então para nós é difícil acreditar que seria possível viver tantos anos. Mas há detalhes na Bíblia que são impressionantes. Essas tabelas, que eu vou entrar nos detalhes agora, mas existe um texto bíblico. Quando José, do mesmo que eu escrevi o livro, né? Quando José traz a sua família para o Egito, e ele traz o pai dele, Jacó, e apresenta Jacó para o faraó do Egito. Qual foi a primeira pergunta que o faraó fez? Qual foi a pergunta que o faraó fez para Jacó? Quantos anos tu tens? Vocês estão percebendo um detalhe assim, que a maioria das pessoas aqui passa por cima desse? Quando o faraó olhou para aquele homem, ele ficou assustado em ver uma pessoa tão velha. Os egípcios não viviam mais de 100 anos. Os egípcios viviam muito menos do que isso. E agora o faraó se encontra com um homem com mais de 100 anos. Então a questão da longevidade é algo que já nos fascina há séculos. E ainda mais sabendo que houve uma época em que as pessoas viviam muito mais do que se vive hoje. E houve uma época em que se vivia muito e muito mais. E eu quero que nós possamos entender isso, que houve um determinado momento, que a partir daquele momento as pessoas começam a viver menos. Em que momento foi esse? O dilúvio. Muito bem, nós temos ali Adão, Noé, Sem, e aqui nós temos Davi vivendo os seus 70 e poucos anos, ou se não me engano 70. Mas eu quero que nós possamos entender isso. Será que é possível viver tantos anos? Como eu falei ontem, se a Bíblia diz, eu acredito, mas há alguma maneira de nós observarmos algo na ciência que poderia facilitar a nossa comunicação com um incrédulo, com um cético, com um cientista que só acredita no que os cientistas falam? Há algo que poderia nos ajudar nesse sentido? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. Olhem isso. Isso aqui são dados que mostram a longevidade no reino animal. E eu quero mostrar uns exemplos para vocês. Essa aqui é uma baleia que se chama bowhead. Não sei como é o nome dessa baleia em português, mas essa baleia vive mais de 200 anos. Como? É o peixe do Jonas, é. A baleia bowhead, encontraram uma no Canadá, eu acho que há 2 anos atrás. Encontraram uma baleia bowhead, um barco pescou, e essa baleia tinha um arpão no seu corpo, quebrado, de 1700 e pouco. Ou essa baleia, ou alguém roubou uma peça de um museu e saiu caçando, ou procurando a baleia e acabou ferindo a baleia, ou essa baleia foi atingida por um arpão no século XVIII, não conseguiram segurá-la, e essa baleia estava viva todos esses anos e veio morrer agora. Agora olha como é interessante. Esse molusco, o Ártica islândica, sabe quantos anos o Ártica islândica vive? 400 anos. Impressionante, né? Agora olha isso. Esse bichinho é uma jellyfish, como se chama? Uma medusa. Tem um nome muito bonito, Turritopsis nutricula. Esse animal tem algo extremamente interessante. Ele nasce, essa medusa começa a se desenvolver, se torna adolescente, passa a fase adulta, passa a se procriar, passa a ter filhos, ou seja, vira adulto. E em um determinado momento da vida desse animal, ele decide virar adolescente de novo. Ele volta
se torna adolescente, criança, e em um determinado momento diz, eu quero ser adulto de novo. Cresce novamente, ou se desenvolve novamente, vira um adulto, depois, eu quero virar adolescente de novo. Parece um amigo meu que depois completou 30 anos, começou a ir para o shopping center, se vestir como boyzinho. Então, eu estou querendo colocar o nome dele de Turritopsis nutrícola. Acontece que o que se descobriu foi que esse animal, se nenhum peixe vem e o come, ele é imortal. Esse bicho, até hoje, ninguém viu esse bicho morrer de velho. Simplesmente não há. Então é necessário que um outro animal venha e o coma. O que eu quero dizer com isso é que na própria biologia nós temos casos, na biologia hoje, nós temos casos de longevidades imensas. Obviamente esse animal não é imortal, mas que vive mais de 500 anos, ele provavelmente vive. Porque até hoje não se observou em laboratório um caso de morreu de velho. Então, esses exemplos já nos deixam, assim, um pouco abismados. E aqui vem a minha questão. Será que há alguma maneira, com a ciência moderna, será que há alguma maneira de comprovar que os textos bíblicos sobre a longevidade dos patriarcas, comprovar que esses textos são reais? Porque, infelizmente, eu não tenho como voltar no passado e conversar com Adão, e com Eva, e com Noé, e com Enoque. Eu não tenho como voltar no passado e perguntar para eles, ei, com quantos anos você tem? Eu não tenho como fazer isso. Porém, eu descobri uma maneira de testar os dados de Moisés. Eu descobri uma maneira de analisarmos o relatório que Moisés fez quando escreveu Gênesis, capítulo 5, capítulo 11, eu descobri uma maneira de fazer uma análise e descobrir, usando ferramentas modernas da ciência, e descobrir se Moisés simplesmente escreveu algo real ou ele mentiu. Porque a minha intenção era a seguinte, se for tudo uma mentira, eu não quero perder o meu tempo adorando algo que não existe. Eu não quero perder meu tempo acreditando num livro que é uma mentira. Então, se existe alguma maneira de comprovar, vamos comprovar. E a maneira foi essa. O método CSI. Eu não vou fazer nenhum teste de DNA, mas vocês sabem, aqueles que já assistiram ao CSI, sabem que o Crime Scene Investigation tem uma maneira de fazer os seus testes, as suas pesquisas. Vocês sabem qual é o segredo do CSI para descobrir a verdade? Qual é o segredo do CSI? Como é que nós podemos encontrar a verdade? O CSI, ele observa os detalhes. Como é que nós descobrimos que um quadro é falso? É observando o quadro inteiro? Não, você observa os detalhes. Porque geralmente nós esquecemos algum detalhe e nessa hora nós podemos pegar e descobrir onde está o erro. E foi assim que eu descobri uma maneira de testar os dados de Gênesis 5 e Gênesis 11. Foi através de um artigo científico que eu li, que mostrava isso. Mas antes eu vou dar um exemplo de detalhes. Como você encontrou detalhes? Esse cientista alemão, Hendrik Schön, ele, entre 2000 e 2002, esse jovem físico estava se tornando uma das maiores celebridades do mundo da ciência. Hendrik Schön estava publicando praticamente a cada 2 semanas um novo artigo científico em alguma revista famosa, como Nature, Science. Ele já estava sendo cotado para o Nobel de Física. O Instituto Max Planck da Alemanha já estava querendo convidá-lo para ser diretor do instituto. Jovem, extremamente inteligente, considerado um gênio. Vocês imaginam alguém fazer uma descoberta nova a cada 2 semanas? Sabe o que acontece? Os outros cientistas começaram a ficar com inveja. Não tem condições. Como é que esse jovem consegue ser tão inteligente? Até que uma cientista, uma mulher, porque mulher tem um olho melhor para detalhes. Por exemplo, a minha esposa, todos os dias eu chego para ela e digo, não, a manteiga não está na geladeira. Ela abre a geladeira e me mostra. Mas como é que você vê isso aqui que eu não vejo?
não consigo entender. Então, a mulher ela tem uma capacidade de ver os detalhes. Então, uma cientista, uma mulher, notou algo no trabalho de Hendrik Schön. Ela percebeu que esses dois artigos, isso daqui foi algo publicado na revista Nature e isso foi publicado na revista Science, do mesmo cientista, o Hendrik Schön. São dois gráficos diferentes, porém essa mulher percebeu que a base do gráfico era a mesma, o que nós chamamos do ruído. E nós sabemos que, estatisticamente falando, o ruído não pode ser o mesmo. Não há como dois equipamentos fazerem o mesmo ruído. Então, com base nesse pequeno detalhe, ela desencadeou uma verdadeira revolução contra esse cientista. E, se não me engano, dos 22 artigos científicos, as 22 grandes descobertas que ele tinha feito, 18 eram mentiras. Um pequeno detalhe destruiu toda a carreira desse jovem. Ele foi praticamente banido da ciência por causa disso. Um outro exemplo é agora de um americano, o americano-indiano, o Kaushik Deb, na área de biologia, trabalhando na área de clonagem. Ele apresentou, nas suas descobertas, dizia ele que eram duas células diferentes, e você vê a pigmentação é diferente, aqui é vermelho, aqui é preto, aqui é vermelho, aqui é preto. E ele dizia que eram clones e eram diferentes, até que um cientista percebeu que o cientista havia feito o mesmo, porém apagou alguns pontos. Porém, ele esqueceu um ponto aqui. Esse pequeno ponto foi suficiente para que os outros cientistas descobrissem que ele estava mentindo. Então, eu havia percebido que nos detalhes nós podemos encontrar as mentiras. Então, eu decidi fazer uma investigação dos textos de Moisés, no capítulo 5, no capítulo 11. Eu queria encontrar algum detalhe que, se Moisés tivesse esquecido, seria suficiente para nós descobrirmos se Moisés estava falando a verdade ou não. E o detalhe foi descoberto nesse primeiro artigo que eu li, chamado Mães de Meia Idade Vivem Mais. Esses cientistas descobriram que mulheres que esperaram mais tempo para começar a ter filhos viviam mais. Não escutei nenhum amém, né? Ok, então, se você não tem os seus filhos já jovens, se você espera, quanto mais você espera, mais tempo você vai viver. Então, para aquelas que não casaram ainda, vejam o lado positivo da coisa. Tenham calma. Esse fenômeno foi acompanhado, essa descoberta foi acompanhada de testes em animais, onde os cientistas começaram a retardar o início da procriação. Os cientistas começaram a segurar, disse, não, você não vai começar a procriar agora, segura. E eles perceberam que à medida que eles demoravam, esses animais viviam mais. E agora vem um outro artigo super interessante, chamado, onde se investigou a longevidade humana em populações, se não me engano, na Suécia e na Finlândia. Eram populações isoladas. E os cientistas foram lá, pegaram os dados da Igreja Luterana. A Igreja Luterana escrevia com maiores detalhes, as pessoas que moravam nessas vilas, escreviam quando a pessoa nasceu, quando a pessoa se casou e quando a pessoa morreu. Então os cientistas foram lá, pegaram esses dados, mais ou menos 200 anos de informações, juntaram e fizeram o seguinte gráfico. Olha só que interessante. Eles perceberam que quanto mais velha era a pessoa quando começava a ter filhos, quanto mais demorava para casar, aqueles que não estavam desesperados, mais anos viviam. Vocês estão entendendo esse gráfico? Até aqui está fácil. Quanto mais se demorava para começar a ter filhos, mais anos a pessoa vivia. Por quê? Ninguém sabe. Até hoje nós não sabemos por que é que uma pessoa que demora mais a ter filhos, ela vive mais. Nós não sabemos até hoje. Talvez porque se você começa a ter filhos com os seus 40 anos, quando você está com 60, o seu filho ainda de repente não terminou a faculdade, ainda precisa da tua ajuda. Então você tem que estar firme lá para ajudar o teu filho.
Mas ninguém sabe, na realidade, se os hormônios começam a trabalhar diferente a partir desse momento, nós não sabemos, ninguém sabe ao certo. Mas o fato é que esse fenômeno existe, esse fenômeno biológico. E o mais interessante desse artigo científico é que eles descobriram que funciona tanto para homem quanto para mulher. Ambos os casos, as bolinhas brancas e as bolinhas pretas representam homens e mulheres, e em ambos os casos nós temos pessoas esperando para começarem a ter os seus filhos e vivendo mais. Tanto faz ser homem ou mulher. Quando eu observei isso daí, naquele momento, eu me lembrei dos dados de Moisés. Porque na tabela de Moisés ele escreve o quê? Quando a pessoa começou a ter filhos e quantos anos viveu. Então qual foi o meu raciocínio? Eu vou testar os dados de Moisés. Eu quero ver na tabela de Moisés se as pessoas que demoraram mais, que casaram mais tarde, viviam mais do que as pessoas que casavam mais cedo. Eu quero ver se Moisés... Porque Moisés não sabia desses resultados, porque Moisés não leu esses artigos. A revista Nature não existia na época que Moisés escreveu o artigo dele. Quando Moisés escreveu esse artigo, a revista Nature não existia. Os biólogos não haviam descoberto esse fenômeno. E eu queria descobrir se Moisés estava falando a verdade ou não. Peguei a tabela de Moisés e fiz o gráfico. O que foi que aconteceu? Igualzinho aos dados modernos de biologia. Ou os dados são verdadeiros, ou Moisés foi o maior cientista, biólogo da história da humanidade, que ele já havia descoberto tudo isso, calculou tudo na sua calculadora de pedra, não, tenho que colocar os dados corretos, porque lá no futuro vão perceber finalmente isso. Então Moisés ele já deveria ter forjado tudo isso. Agora, o que é mais chocante é que esses mesmos dados, vocês estão vendo um ponto fora da curva aqui tremendo, né? Quem é esse? Enoque. Enoque era para ter vivido, olha, muito mais. Mas por que Enoque viveu só 770 anos? Lameque, desculpe-me. Enoque só viveu 300 e poucos anos. Lameque. Por que Lameque só viveu 777 anos? Se você olhar o registro bíblico, você vai ver que Lameque morreu pouco antes do dilúvio. Deus provavelmente permitiu que Lameque morresse para não ter que passar pelo dilúvio. Senão Lameque teria vivido mais. Agora, olha só como é interessante esses dados de Moisés. Quando você vai para o capítulo 11, o quadro muda. No capítulo 11, não existe nenhuma relação entre o início da procriação e a longevidade. Por quê? Será que Moisés estava com preguiça de fazer os cálculos? Não vou falsificar isso daqui não. Esses mesmos cientistas descobriram que essa relação positiva só acontece em locais onde não estejam sofrendo guerras, onde não estejam sofrendo com pragas, onde não estejam sofrendo com doenças, onde está tudo tranquilo. Era o que ocorria antes do dilúvio. Depois do dilúvio, o que ocorre? As pessoas começam a decair rapidamente a sua longevidade porque elas mudam completamente, as guerras começam a acontecer, as revoltas começam a acontecer e tudo isso influenciou a idade das pessoas. Então, nos dados seguintes, nós não temos a mesma relação, provando que Moisés, ele simplesmente escreveu o que Deus o revelou. Se eu fosse Moisés, na minha pequenina fé, na minha incredulidade, quando Deus dissesse, Moisés, escreva, Adão, 930 anos, eu ia dizer, Senhor, peraí, eu vou colocar 93, ok? Porque 930, Senhor, ninguém vai acreditar. Peraí, você não acha que é um exagero? Mas Moisés foi tão fiel que ele escreveu o que Deus mandou que ele escrevesse. E hoje, a própria ciência confirma que isso não é ridículo, que isso é possível. A Bíblia é algo que, a cada dia que eu estudo, me fascina mais, porque hoje
Hoje eu fico impressionado e eu queria terminar com essa frase. Aquilo que para mim era loucura e vergonha, hoje é uma das coisas que mais me encanta. É ver aquilo que eu achava ridículo, eu olho agora e vejo com olhos completamente diferentes e vejo, meu Deus, obrigado porque o Senhor preservou esses dados. Antes de sair do hotel, antes de fazer o check-out, eu escrevi um bilhete para a camareira, como é que se chama aqui? A mulher que limpa o... E eu fiquei imaginando, eu lá escrevendo, olha, muito obrigado e tal, que Deus te abençoe, eu orei por você. E enquanto eu escrevia, eu pensava, meu Deus, alguns anos atrás, você acha que eu teria coragem de escrever isso? O que eu achava ridículo, hoje eu acho extremamente importante. Dar uma mensagem para alguém. Eu jovem, quando eu tinha 18 anos, eu tinha 17 anos quando eu me converti, me mudei de cidade para estudar, eu tinha 18 anos e um senhor da igreja chega para mim e diz, Rivelino, o simples fato de você estar na igreja é para mim uma prova de que Deus existe. Porque na tua idade, eu estava nas festas. Quando eu vejo um jovem na igreja, isso mostra que há um poder muito grande por trás. Porque com esse mundo inteiro chamando os jovens para prostituição, imoralidade e a jovens fiéis a Deus, isso mostra que há um poder muito grande por trás. Então, o que era para mim loucura e vergonha, o que era para mim motivo de risada e de piada, hoje é motivo de sabedoria. Por isso que a Bíblia diz, a loucura de Deus é sabedoria. Aquilo que nós consideramos aí no mundo como sabedoria, para Deus isso é loucura. Então, eu queria encerrar só dizendo que a Bíblia, cientificamente falando, ela não tem problema nenhum. O problema está com eles lá fora. Que Deus vos abençoe ricamente. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima vez. Amém. É só para agradecermos publicamente a presença do Rivelino aqui. Ele tem mesmo que sair a correr, literalmente, mas é só para publicamente agradecermos realmente o ter estado connosco. Eu tenho a certeza que todos vocês apreciaram tanto como nós a presença dele cá. Amém. Obrigada. Obrigado. Tchau. E agora, para mostrarmos o nosso agradecimento ao Rivelino, vamos cantar para ele com energia aos missionários voluntários. Em pé, vamos lá. Ó missionário voluntário, Cristo já vos chama ao combate contra o mal. Milhões em trevas clamam por socorro e da mocidade varoniliar. Ó mocidade adventista, vamos sair a trabalhar, salvar as almas que estão perdidas, levá-las ao celeste lar. Não há tarefa mais gloriosa que este Evangelho anunciar. Ó mocidade brava e ditosa, Jesus ordena trabalhar. Amém. Bom dia, geração. Ora bem, temos alguns anúncios importantes para a continuação do nosso programa. Em primeiro lugar, eu gostaria que fosse possível
eu não estou a conseguir ver, mas quem não almoça hoje, apesar de esteja, neste caso, inscrito com refeição, por favor, que informe a Elizabeth. Eu não sei se a Elizabeth está aqui na sala, não estou a conseguir ver com a luz. Mas se alguém, porventura, não vai almoçar na escola, por favor, avise a Elizabeth Marques, ok? Informe dessa situação. Nós, de seguida, vamos ter o momento dos seminários. Os seminários, como vocês devem ter no vosso programa, vão decorrer 3 esta manhã. Vamos ter o Dr. Rowan, neste caso, nesta sala, na sala 1. Vamos ter o Pablo Silva na sala 2. Perdão, eu vou só relembrar os temas. É um evangelismo médico-missionário, neste caso, do Dr. Johan. Depois temos também o Pablo na sala 2 com a oficina de evangelismo e o Jetro na sala 3 com um tema relacionado com os estudos bíblicos. É assim, gostaríamos também de informar que todas estas palestras, alguns dos seminários também que foram já realizados, estão a ser gravados. Vão estar em breve disponíveis online, através do site do Geração. Vocês poderão partilhar, poderão rever as mensagens e partilhar também com os vossos amigos. Às 10h30 nós vamos então voltar a marcar um novo encontro aqui no auditório, então para o encerramento do Geração Adventista em Missão. Que Deus nos possa abençoar. Eu iria só pedir que nos colocássemos de pé e nós vamos terminar com uma oração. Elizabeth está aqui, antes de terminarmos com a oração. Então, relativamente àquela pergunta que eu fiz, quem não almoça aqui? Podia colocar... Isto é, são pessoas que normalmente almoçam. Era bom que nos informássemos. As pessoas que habitualmente almoçam. Ok, então vamos nos colocar então de pé e vamos terminar com uma oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor, nós te queremos louvar, nós queremos engrandecer o teu nome pelas bênçãos maravilhosas que nós já temos recebido ao estarmos presentes nesta Geração Adventista em Missão. Senhor, te quero agradecer pelos compromissos que muitos de nós já tomamos para contigo. Queremos agradecer, Senhor, pela inspiração que o teu Santo Espírito tem colocado no nosso coração, que nos impele ao serviço missionário e voluntário, que nos impele a falar do teu amor ao nosso próximo. E, Senhor, que este mesmo Espírito possa prevalecer para sempre nos corações de cada irmão, cada jovem aqui presente. Agora, Senhor, vem-nos também acompanhar nos momentos dos seminários, que possamos estar entusiasmados, alegres e motivados para aprender e para partilhar também, posteriormente, tudo aquilo que nós vamos compreender e aprender. O Senhor está connosco e acompanha-nos ao longo desta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Já sabem, 10h30, voltamos aqui ao auditório número 1 para o encerramento. Até já.